Meu nome é Camila, mas eu me chamo Agrade Camis. E em 2018, no grafite ainda, eu morava na Penha. Comecei a observar muitas ruas lá. Tudo era grade, né? Aquelas casinhas na Penha tem bem aquelas casinhas de subúrbio. Comecei a desenhar essas grades. Esse padrão até, esse daqui que eu pintei aqui. Elas apresentavam as minhas prisões também, sabe? Então, um dia escrevendo ali como uma tag, a palavra, o conceito, né? Na real, surgiu nesse momento do grafite. E aí depois do grafite surgiu a ideia de ser o meu nome, assim, de eu assinar um pseudônimo, Agrade Camis. De 2019 para cá eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre arte conceitual e comecei a investir mais nisso. Foi uma frase assim, que eu escrevi no ano passado também, em 2019. Dentro desse meu trabalho conceitual comecei a falar sobre habitação popular, né? Então essa frase me veio junto num momento em que eu estava já no ápice assim, de moradia, de precisar de estar morando, de ter um lugar para morar também. Eu linkei, né, o sonho da casa própria e o sonho do amor próprio. Pintar isso daqui aqui foi tipo uma realização mesmo, eu falo isso, que é uma realização, porque eu falo sobre sonhos, sobre o processo de tudo, mas para mim olhar para isso, pintar isso, ter isso gigante assim na minha cidade, né, passar por aqui sempre. Então para mim é isso, é um grande lembrete, eu chamei de post-it nessa obra, que é isso, é um lembrete assim pra gente não esquecer mesmo, para ficar aqui bem grandão. E é isso. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte da proposição Corpos no Mundo, uma proposta de curadoria artística feita por mim, Pamela Carvalho, e pela Lígia Tâmela. Agora, a gente vai assistir um debate que justamente se conecta e faz a amarração com a proposição apresentada pelo artista. Porque a nossa ideia é um pouco disso, trazer artistas que têm na cidade a plataforma para os seus trabalhos, articulando com os debates que vêm a seguir. Muito obrigada! Você está a um passo de se conectar com os principais profissionais e pensadores da área da arquitetura e do urbanismo, tendo acesso a um conteúdo global, completo e atualizado, que vai mudar sua visão sobre a atuação profissional. O 27º Congresso Mundial de Arquitetos é o maior evento da nossa categoria, uma oportunidade única para estar próximo dos especialistas e agora numa condição de participação bem privilegiada. Essa edição do Congresso tem algumas novidades. Uma delas é que ele vai ser 100% digital e com muita interatividade. A outra é que parte da programação vai ficar disponível gratuitamente para você conhecer o universo de informações acessível aos congressistas. É uma forma de derrubar barreiras e levar um conteúdo de qualidade a um número muito maior de profissionais, estudantes e qualquer um que se interesse pelo futuro das cidades. A Semana Aberta é um evento mensal que reúne conversas entre profissionais sobre diferentes temáticas e ela fica disponível gratuitamente durante uma semana a partir da data da estreia. Ela equivale a 10% de todo o conteúdo trabalhado para o Congresso e que fica disponível para os congressistas numa plataforma exclusiva. A plataforma dos congressistas é o lugar que concentra todo o conteúdo do Congresso. Então, além das semanas abertas, lá vão ter debates mensais que vão ser publicados, além de um espaço especial feito para interação entre os congressistas de diferentes culturas e nacionalidades. Todo esse conteúdo disponibilizado na plataforma exclusiva dos congressistas vai ficar à disposição durante 2 anos para poder ser consultado. Por ser 100% digital, o Congresso vai estar presente em todos os continentes pela primeira vez, permitindo uma troca cultural inédita e gerando conhecimento para a gente pensar o futuro da cidade todos juntos. Então vamos conversar sobre arquitetura e cidade? Rola a página para baixo para você ter mais informação sobre a promoção e as formas de inscrição.
a todos e todas, é uma honra estar aqui. Eu sou Tainá de Paula, arquiteta e urbanista, e estamos neste Congresso Internacional de Arquitetos e Urbanistas, o IA 2021. Na verdade, na sua primeira versão virtual, por conta da pandemia do coronavírus. Nós estamos, claro, distanciados, mas muito atentos e próximos do debate público sobre o universo da arquitetura e urbanismo hoje, esse ano no Brasil. Nesse grande eixo de diversidade e mistura, nós estamos aqui num debate sobre gênero e cultura, e nós temos duas grandes expoentes, duas grandes presenças na cena da arquitetura e do urbanismo e desse recorte de gênero e na perspectiva de construção de cidades, de uma arquitetura inclusiva, igualitária, equitativa para mulheres negras, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Elas transformaram a cena desse debate público, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e quero muito apresentá-las. Nós estamos hoje com Gabriela de Matos, que é arquiteta e urbanista, pós-graduada, fazendo um debate que vai desde a arquitetura até o design público, com um recorte que fala muito da produção da arquitetura e do urbanismo a partir de outro olhar, da produção das arquitetas negras, compilando um material importantíssimo na bibliografia brasileira, que é a revista, que virou, na verdade, um livro que é um grande início de discussão sobre a nossa produção, sobre a nossa reflexão. Quero agradecer publicamente Gabriela de Matos por traduzir nesse grande catálogo da nossa produção, arquitetas da diáspora, né? A construção da revista Arquitetas Negras, não só consolidando a produção, mas fazendo uma reflexão sobre as nossas referências teóricas, conceituais e os rumos da arquitetura como um todo. Completando aqui nossa plenária virtual, nós temos outra grande referência no mundo nessa discussão. Quero aqui falar da minha enorme gratidão por Zaida Mussi fazer esse debate público anterior a nós e trazer, na verdade, para a grande cena pública uma discussão que espraia por Barcelona, sai da Espanha, sai de Europa e invade todos os países para que mais e mais mulheres planejadoras urbanas discutam como nós fazemos cidades mais justas. Com vocês, com ustedes, Zaida Mussi. Obrigada, Zaida. Obrigada, Taina. Obrigada a la UIA 27, a Río de Janeiro. Bueno, me hubiera gustado estar allí con vosotras. Esperemos en julio podernos encontrar personalmente. Y bueno, os hago una presentación intentando marcar algunas de las cuestiones que podrían salir de este amplio tema de cultura y género que marca nuestro eje. Perdonen, voy a compartir. La idea es hablar brevemente de la ciudad de Barcelona y de cómo se está recreando el espacio público poniendo los cuidados en el centro. Y intentar explicar por qué los cuidados y cuál es la relación con la perspectiva de género, ¿no? Entonces, los cuidados y las políticas urbanas. Esta ciudad que recupera o que crea a partir de quitar espacio al coche, nuevos espacios para la estancia, para el caminar, para el encontrarnos, que además en este momento del COVID, de la pandemia, se hace aún más necesario porque necesitamos guardar distancias, queremos estar en la calle, las ciudades están confinadas, no podemos salir fuera de la ciudad, por tanto el espacio público se hace muy necesario y a la vez escaso. Y traigo una reflexión para compartir, que es cómo sorprende, ¿no? Cómo nuestra cultura, nuestra manera de ver las ciudades, especialmente desde el urbanismo o la arquitectura más entendida como disciplina autónoma y ajena a la vida de las personas, se sienten en cierta manera incómodos con la aparición de la vida cotidiana en el espacio público, ¿no? Y a mí me parece que esto precisamente es lo que debemos buscar, ¿no? De hacer que la vida cotidiana haga suya la ciudad, ¿no? Con niños y niñas jugando, con familias paseando, gente mayor, con la ropa tendida en una calle, porque realmente los cuidados es una de las
es lo fundamental en nuestras vidas. Los cuidados, sin ellos no podemos vivir, y sin embargo, nuevamente, nuestra sociedad se ha fundado sobre una idea de ser humano, de hombre autónomo, aislado, que cuanto más independiente mejor, ¿no? Y eso no es cierto. Como nos dice el ecofeminismo, los seres humanos somos ecodependientes e interdependientes, y precisamente esa interdependencia, sabernos que dependemos cada uno y cada una de nosotros de otras personas a lo largo de nuestra vida, de pequeños y de mayores, enfermos o no, y cuidados que son afectos y cuidados que son imprescindibles para la vida cotidiana. Por tanto, este cuidado es la gestión y el mantenimiento cotidiano, que es otra de las palabras importantes, de la vida, la salud y el bienestar de las personas. Los cuidados también son multiscalares y tienen esta doble condición de la interdependencia, como decía antes, y la ecodependencia. La interdependencia, porque cada uno de nosotros depende de otros y otras, no podemos vivir ni sobrevivir siquiera de la manera más rudimentaria si nadie nos cuida. Por otro lado, la ecodependencia es reconocernos parte de esta casa común, de este planeta común, y que no somos seres especiales, ¿no? Los seres humanos o los hombres, sino realmente somos parte de una cadena, de una constelación en la que todos deberíamos tener igualdad de condiciones, y sabemos que hoy no es así. Y otra idea es que los cuidados no pueden ser aislados, sino que tienen que ser compartidos, ¿no? Porque si los aislamos, refuerzan los roles de género, que en los roles de género precisamente se basan en haber otorgado al sexo femenino, a la mujer, las tareas de cuidados, tareas que esa sociedad patriarcal no valora en absoluto, pero como decía, sin ellos no vivimos. Por tanto, uno de los ejes fundamentales de la igualdad tiene que ser el tener en cuenta los cuidados. Y estos cuidados se basan, o estos cuidados conforman nuestra vida cotidiana, que además tiene unas actividades, está formada por unas actividades, sucede en unos espacios y en unos tiempos. Y esta reproducción de estos 4 esferas de las actividades, de las esferas de la vida de cada persona, de la vida cotidiana, a día de hoy la productiva es la que toma mayor espacio. Sin embargo, lo que deberíamos aspirar a este equilibrio, y en todo caso a una elección real de cómo distribuimos nuestros tiempos, que es finito. El tiempo es realmente una variable de sostenibilidad que muchas veces no se tiene en cuenta. Cómo distribuimos nuestro tiempo en estas 4 esferas. La productiva, que es aquella que se ha asignado tradicionalmente al género masculino, que es la de producir fuera del hogar y recibir un dinero por ello. La reproductiva, que son los cuidados de los que hablaba antes y que ha sido asignada de manera tradicional a las mujeres, las propias, los espacios para una misma, ¿no? Y la política, que tiene que ver con lo comunitario, con lo social, con lo político, ¿no? Pero deberíamos poder escoger cómo distribuimos nuestras actividades, nuestro tiempo en estas actividades, ¿no? Y para eso, cómo es el espacio, también nos condiciona. Y aquí es a donde me detendré, en cómo el espacio puede permitir una mayor autonomía de las personas dependientes, una autonomía de una libertad de movimiento y un poder hacer las actividades básicas o mínimas de manera autónoma. La historia en Barcelona del trabajo hacia estos equipamientos y esos espacios públicos de igualdad tiene una larga historia que empieza ya con las reclamaciones de los grupos de mujeres. Aquí vemos una foto abajo a la derecha, de una serie de servicios, ya sea servicios de transporte, de mejora de los espacios públicos, y también de un servicio básico que es la escuela de infancia 0 a 3 años, que es poder escoger llevar o no a niños y niñas a una escuela de 0 a 3 años, es parte de poder entrar en igualdad de condiciones al mundo del trabajo productivo, de la política, etcétera, de tener tiempo propio. También la ciudad de Barcelona ha hecho desde el año 2006 una serie que habla del tiempo. Precisamente es una serie de cuadernos en los que el tiempo, se debate sobre el tiempo y cómo lo usamos lo cruzamos con diferentes variables en la ciudad. No siempre las acciones en la ciudad son acciones duras de transformación urbana. Pueden ser acciones sociales, blandas, como es el ejemplo de Radares en Barcelona,
una idea, un trabajo social que lo que consiste es entre todas las personas de un barrio, a partir de los mercados o del comercio de proximidad, se tiene cuidado, se está al tanto de la vida de personas mayores que viven solas, ¿no? Porque las grandes metrópolis tienen muchas personas mayores que viven solas y si no hay personas que les puedan cuidar y que puedan estar por ellas, es difícil saber si necesitan algo, ¿no? Entonces estos radares funcionan como un aviso social. Luego, servicios de familias colaboradoras, un servicio también voluntario que la ciudadanía a través de una plataforma del ayuntamiento ofrece fundamentalmente a familias monomarentales, solamente con una madre, pero no solo, a quien necesite una ayuda para el cuidado de hijos e hijas, tener una familia sustituta en caso de familias de personas que no tienen estas redes. No sabemos que sin apoyo, sin ayuda, la gestión de los cuidados cotidianos de hijos e hijas se hace realmente muy difícil. Y también dentro de una política que se ha dado en llamar la ciudad cuidadora, han aparecido también unas infraestructuras, unos espacios para cuidar a quien cuida. No solamente es importante cuidar, sino quién cuida a la persona que cuida. Y este es un servicio creado recientemente donde se da apoyo psicológico, laboral, de acompañamiento a personas, mayoritariamente mujeres, que cuidan a otras personas en la ciudad. Y dentro del urbanismo, en el año 2017, se redactó una medida de gobierno, una norma de escala local, de escala de ciudad, en donde, basada en una medida de gobierno de transversalidad de género y plan de justicia de género 2016-2020, se redactó la medida de gobierno urbanismo con perspectiva de género. Y a partir de entonces, desde 2017, todas las propuestas urbanas tienen que estar atravesadas por la perspectiva de género. Se han realizado además estos cuadernos de metodología feministas para hacer marchas exploratorias o un manual de urbanismo cotidiano para poder analizar y poder aplicar la perspectiva de género en diferentes proyectos. Parte de aplicación de estas ideas tiene que ver con recuperar la ciudad para la vida de las personas, para el encuentro, para el apoyo, ciudades más seguras, ciudades que no sea el protagonista el vehículo privado, como sucede a día de hoy en casi todas las ciudades. Por un lado, por la seguridad en la calle, pero por otro lado también por la salud. Digamos, hoy vivimos en ciudades enfermas y que nos enferman, por tanto es imprescindible este cambio del sistema de movilidad y de las prioridades en las ciudades. Tiene que ser mayoritariamente estas policentralidades de proximidad a distancias cortas y si no, bicicleta y transporte público, ¿no? Caminar, bicicleta y transporte público. Eso deberían ser las apuestas de las ciudades para la mejora de esta vida cotidiana. Vemos una transformación de una calle en el distrito de San Andreu, donde aparecen estos alcorques, estos espacios para árboles de mayor tamaño, no solamente el pequeño metro cuadrado que se solía dejar para poner un árbol y que solían tener problemas para desarrollarse, evidentemente, a intentar generar espacios de una cierta biodiversidad. Esto es nuevo, ya veremos algunas otras imágenes con unas plantas más crecidas, pero aquí vemos imágenes de esta calle que acompaña los bancos, que no solo son espacios para disfrutar de un lugar agradable, sino también los bancos son herramientas imprescindibles para la autonomía de las personas que tienen dificultad para caminar, ya sean por cuestiones de salud propia, porque llevan a personas más pequeñas, porque acompañan a personas mayores, etc. O una intervención también reciente en la Rambla del Raval, un espacio público abierto en los años 2000, al inicio de los años 2000, que no contaba con ningún equipamiento cotidiano ni con el soporte para la vida cotidiana. Hace unos años apareció un lavabo, que aquí no lo vemos, un lavabo público, pero también lo que aquí está enseñando es un espacio de juego infantil. Esto no es una calle que, como otras ramblas, que es la calle emblemática de Barcelona, que sirve para comunicar, para pasearse. Esto es una rambla barrial que necesita dar respuesta a otras necesidades, no solamente al caminar y al pasar. La introducción de este espacio de juego infantil ha permitido y ha visibilizado que el barrio, hay muchas mujeres que antes no usaban el espacio. Hay cuestiones culturales, etcétera, que hacen que ciertas mujeres de ciertos grupos culturales y religiosos no usen el espacio público si no tienen como ese permiso que en este caso les da el cuidar de los niños y niñas. Luego aquí vemos dos imágenes del mismo lugar,
comparar antes y después de la implantación de la superilla del Poble Nou, que es una idea de que en 9 manzanas los vehículos privados no entran a menos que vayan a estacionar en esos primeros 100 metros, y el espacio público calle se recupera para el verde, para el juego, para las personas, como vemos en la imagen de la derecha. Esta es una imagen del mismo espacio, desde la otra esquina, un espacio de juego infantil. Esto fue un proceso que comienza en 2016 y progresivamente va mejorando este entorno. Aquí lo vemos como era antes del 2016, coches, asfalto, grisura, ¿no? Gris, y la vemos a partir de 2016, en el mismo ángulo, este espacio lleno de vida, niños y niñas jugando, mejor que la imagen anterior, o lo podemos ver aquí. Por tanto, una de las preguntas es si las calles pueden ser distintas, ¿no? Si pueden incorporar la vida cotidiana, las actividades para todas las personas, ser accesibles, ser espacios para estar, no espacio ni comercial, ni productivo, ni para el paso de los vehículos, espacio para la vida cotidiana, para que se desarrolle allí el cuidado diario y necesario. Otra de las superillas que se hizo después de la anterior en San Antonio, que vemos estos parterres actuales con una diversidad de elementos vegetales, los espacios de encuentro y de sentarse, estos antes de la pandemia, no hay mascarillas, los espacios para el juego, o actualmente estos mismos espacios que permiten encuentros al aire libre aún en este momento de pandemia. Como estrategia superadora, después de haber ensayado con estas varias superillas, las 2 que he enseñado son las últimas en realizarse, la idea es hacer de todo el ensanche de Barcelona una gran superilla, un gran barrio donde lo que prevalezca es lo vecinal, lo cotidiano, y donde, como veis aquí, estos ejes mayoritariamente peatonales, siempre podrán pasar coches que van a aparcar o que hacen la distribución de mercancías, pero estos ejes verdes que favorecen y que se basan precisamente en ese favorecer la vida cotidiana y el estar en el espacio público de las personas. Hace unas semanas se falló el concurso para uno de estos ejes que tienen el encargo, además de hacer las primeras 2 manzanas del eje de la calle Consejo del Ciento, hacer también, junto con otros 3 equipos que han resultado con premios segundo, tercero y cuarto o con una mención, hacer como el marco en el cual se harán los diferentes ejes que vemos en esta imagen, ¿no? No será cada eje diferente, sino que habrá unos criterios generales que después se adecuarán en función de la proximidad de este eje, qué equipamientos tiene, qué población, qué necesidades, etc. Se trata de renaturalizar la ciudad y de bajar, de alguna manera, la velocidad de la ciudad para que el espacio público sea un espacio que se pueda compartir entre personas de todas las edades y evidentemente el paso de los vehículos. Desde el 2020 y lo que va al 2021 se han creado o recuperado, yo diría que creado 50 hectáreas para las personas extraídas o quitadas a los vehículos privados. Ahí vemos una mancha verde vegetal en el medio, porque esto también está llevando a hacer una prueba de a ver qué pasa si se puede quitar asfalto, ¿no? Debajo del asfalto está la tierra, y ver si podemos recuperar algo de la permeabilidad en el suelo urbano. Y casi para acabar, el otro proyecto, que es el de Protegemos las Escuelas, digamos, Barcelona, al igual que Madrid, y supongo que otras ciudades del mundo, pero en el caso europeo habrá más también, tenemos una denuncia casi de la Unión Europea y necesitamos mejorar el aire que respiramos, especialmente el aire en los entornos escolares, no solo el aire, sino también mejorar las condiciones del entorno, hacerlos espacios de encuentro, espacios de juego. Muchas veces encontramos escuelas que tienen su salida en una calle con una acera, con una vereda de 1 metro, 1,5 metros, con vehículos pasando muy rápido cerca, y esto no puede ser. Por tanto, esta idea de proteger las escuelas busca pacificar el tránsito del entorno escolar, mejorar los accesos a las escuelas y ampliar las zonas de estancia y de verde en estos mismos entornos. Algunas imágenes, evidentemente lo primero que se hace es con un urbanismo táctico, pintar y poner unas vallas para que, si esto demuestra que su uso es aceptado, es útil, sirve a los objetivos, hacerlo de manera más fija y permanente. Y esta política pública está además exigida, pedida por diferentes asociaciones de escuelas de toda la ciudad, ¿no? Realmente es imprescindible mejorar la ciudad para hacerla más vivible.
Dentro de esta línea de trabajar la ciudad de cara a los niños y niñas hay un gran proyecto que es la ciudad jugable, es hacer de todo el espacio público de la ciudad de Barcelona para el 2030 espacio de juego. Lejos de que esté prohibido jugar a la pelota en cada esquina o en los parques, que toda la ciudad sea espacio de juego. ¿Esto qué quiere decir? Que sea una ciudad de 10 kilómetros hora, como mucho 30 kilómetros en espacios muy determinados, pero que la ciudad sea un espacio, insisto, para las personas que vamos a pie, que vamos caminando, que vamos en sillas, en carros, etc. También importante es que esta política no se hace desde un solo ámbito, sino que es multisectorial, se hace desde urbanismo, se hace desde derechos sociales, desde derechos de ciudadanía y con los distritos, digamos, es un trabajo interárea. Y como último proyecto, solo por nombrarlo, es otro trabajo que se hizo a instancia de la ciudadanía, después de unos presupuestos participativos en el 2016 o 17, no recuerdo, que se pidió estudiar precisamente ese ensanche a donde vimos que se proponen esos ejes verdes, estudiarlo para que sea más accesible para las personas mayores. Y lo que se hizo fue estudiar con personas mayores residentes en el distrito sus recorridos cotidianos y ver dónde era necesario colocar bancos y en qué condiciones. Dependerá, hay condiciones ambientales, condiciones de sol y de sombra, pero lo que es importante es entender que los bancos no se colocan solo en las grandes avenidas turísticas, sino que los bancos se colocan en el recorrido cotidiano de las personas mayores para permitir que éstas sean más autónomas, pueden llegar al mercado, al servicio de salud, al centro social donde se reúnen día a día, a visitar amigos y amigas, etc. Por tanto, lo que se trata es de poner los cuidados, la vida cotidiana, las personas en el centro de las políticas urbanas. Muchas gracias. Gracias, Aida. Muito bem, muito bom. Muito obrigada, Vamos passar a palavra diretamente para você, Gabriela. Com vocês, Sim, Gabriela de Matos. Obrigada, minutos, querida. Gabi. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer ao IA pelo convite, dizer que eu estou muito feliz porque estou aqui com duas referências para mim. Tainá e Zaida são grandes referências para mim na arquitetura. Então, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu venho pesquisando nos últimos tempos e o que eu venho observando. E aqui eu vou me ater a experiência das arquitetas negras no Brasil, fazendo uma relação com a experiência das mulheres negras na sociedade brasileira, porque o que eu venho falando ultimamente é que é impossível analisar esse grupo, a atuação desse grupo na arquitetura, sem identificar como esse grupo vem sendo tratado historicamente na sociedade brasileira e como esse grupo também vem ocupando a cidade brasileira, né? Então, a conversa que eu irei desenvolver com vocês aqui hoje, ela faz parte do olhar, né, sobre a experiência histórica e atual das mulheres negras na sociedade brasileira, assim como suas experiências no campo de atuação e conhecimento da arquitetura e urbanismo no Brasil. Essas reflexões eu venho construindo no meu mestrado na FEFELESH USP, onde eu estou analisando os reflexos do projeto Arquitetas Negras, que é esse projeto que eu criei em 2018. Então, para levantar questões sobre as arquitetas negras, precisamos entender a situação da mulher negra na sociedade brasileira. E partir desse entendimento, pode parecer um pouco óbvio, mas não é, uma vez que a maior parte dos dados levantados sobre as arquitetas brasileiras desconsidera essas multidimensões envolvidas, né, na existência desta camada da população no Brasil, que são as mulheres negras, que sofrem os mais diversos tipos de violência existente em nossa sociedade, né? Segundo a Lélia Gonzalez e o Carlos Rasenbaug, no livro Lugar de Negro, os espaços destinados à população negra no Brasil são os de subcidadania. Dessa forma, existe uma estratificação social, né, que é incontestável. E ela é constituída da seguinte forma, né? Na pirâmide social brasileira, nós temos o homem branco nesse topo, em seguida nós temos a mulher branca, e em seguida o homem negro, e na base dessa pirâmide a mulher negra. Essa estratificação, ela é o resultado de um processo de marginalização da população negra e nos colocou historicamente na condição de grupo mais explorado e oprimido pelo Estado, né, e pela sociedade. Então, o entendimento dessa ordem social nos guia em perspectivas diversas relacionadas à vivência da mulher negra na sociedade brasileira. E algumas
algumas delas, né, se relacionam com o estudo de arquitetura e urbanismo, principalmente considerando a vida nas cidades. Por isso, há uma relevância incontestável em produzirmos pesquisas que deem conta de narrar a nossa experiência enquanto mulheres negras a partir de um lugar de protagonismo, né? Que é muito o que eu tenho feito, Tainá tem feito, outras arquitetas negras e urbanistas negras têm feito no Brasil, porque, afinal de contas, historicamente, nós fomos vistas como objetos de pesquisa. Então, é muito importante nós termos o nosso protagonismo e a nossa perspectiva nessas novas pesquisas que vêm sendo produzidas. E tomar o conhecimento desses dados também nos auxilia a entender a experiência das arquitetas negras no campo de atuação da arquitetura e do urbanismo. Então, o projeto Arquitetas Negras, ele ocupa esse lugar de chamar atenção para a performance da arquiteta negra brasileira e destaca a diversidade e multiplicidade existente neste grupo, né? Porque apesar do projeto ter esse nome, Projeto Arquitetas Negras, nós não estamos dizendo aqui de forma nenhuma que nós somos um grupo homogêneo, né? Então, além de criar também ações que buscam levantar e problematizar a hostilidade histórica das cidades brasileiras com as mulheres negras. Um dado que é muito alarmante, e eu vou trazer para a minha conversa aqui, diz respeito à remuneração de mulheres negras. E está também diretamente relacionado com a remuneração e como as arquitetas negras acessam esse mercado de arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, a Lélia Gonzalez, ela diz que parece que o racismo e suas práticas são muito mais contundentes nas ocupações de nível superior do que o sexismo, uma vez que as desigualdades salariais entre homens e mulheres são menores do que as observadas entre mulheres brancas e negras. O ponto de vista de Lélia pode ser observado no diagnóstico lançado no ano passado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Brasil, que mostra que a maior diferença salarial dentro da nossa profissão se encontra entre arquitetos brancos e arquitetas negras. De acordo com esse diagnóstico, há pelo menos 13 vezes mais arquitetos brancos do que arquitetas negras na faixa salarial entre 13 salários mínimos. Ou seja, nota-se que os arquitetos brancos são os mais bem remunerados e as arquitetas negras correspondem ao grupo com os menores rendimentos. E o que isso quer dizer? Os homens brancos recebem quase o dobro do que as arquitetas negras, né? E ao cruzarem os dados sobre rendimento com as informações raciais da pesquisa, nota-se que as mulheres negras lideram os percentuais de profissionais sem emprego, segundo o diagnóstico. Considerando as arquitetas negras que responderam o formulário do projeto Arquitetas Negras, por exemplo, a maior parte delas encontra na faixa salarial entre R$1.000 e R$2.000 por mês. Este dado citado considera as respostas e os relatos de 638 arquitetas negras que já foram mapeadas pelo projeto Arquitetas Negras de 2018 até fevereiro agora de 2021. Então, este dado da faixa salarial é extremamente alarmante, né, porque nós sabemos que as mulheres negras são a maior parcela das mulheres responsáveis pelo sustento de suas famílias, né. Os dados do IPEA, do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, nos informam que em 2015, do total de 28.614.895 famílias chefiadas por mulheres no Brasil, 15.872.953 eram chefiadas por mulheres negras, né? Segundo a Carmen Barroso, que estudou o fenômeno das mulheres chefes de família no Brasil, esse dado, ele se relaciona diretamente com a pobreza, sobretudo nas áreas urbanas, né? Também podemos relacioná-lo a diversas questões, como a precariedade da moradia em que comumente mulheres negras habitam, a infraestrutura urbana deficitária dos lugares onde são maioria, a ausência de equipamentos públicos de educação, saúde e lazer que as atenda e ou atenda suas famílias, a violência e o abuso que sofrem na rua, na escola, no ambiente de trabalho e dentro de casa, né? Todas essas condições que eu disse aqui foram agravadas durante a pandemia de Covid e reforçou o entendimento sobre a pirâmide social brasileira, aquela que eu falei lá atrás,
uma vez que colocou as mulheres negras, de novo, nos piores índices relacionados aos impactos da crise sanitária na qual estamos vivendo, né? Então, embora as mulheres negras movimentem economicamente o mercado informal, são elas as maiores prejudicadas com a ausência do auxílio emergencial. Embora as mulheres negras sejam a maioria das empregadas domésticas, né, elas não conseguem fazer adequações sugeridas para o combate à propagação do vírus da Covid dentro de suas próprias casas, né? Embora as mulheres negras sejam também maioria dentre as profissionais da saúde, são elas que sofrem, né, com os maiores impactos da crise sanitária. Embora saibamos também que a Covid-19 foi disseminada no Brasil a partir de trânsitos internacionais, uma das primeiras pessoas a morrer em decorrência da Covid no Brasil foi uma mulher negra, né, que era empregada doméstica, e que percorria semanalmente 120 quilômetros da sua casa em Miguel Pereira, no sul fluminense, até o apartamento onde trabalhava, no Alto do Leblon, na zona sul do Rio. Né? Embora tenhamos muitas arquitetas negras vindas da periferia, de diversas cidades do Brasil, com o entendimento da realidade desses locais e com a vontade de poder incidir nesses locais, grande parte da formação em arquitetura no Brasil ainda está voltada para o atendimento das elites. Embora meus antepassados tenham construído este país, né, nós ainda não temos conseguido acessá-lo. Né? Estamos num momento que é preciso reconfigurar o mundo, né? Muitas vezes reconfigurar o mundo passa por pensar criticamente situações históricas, né, problematizá-las, e também aprender com as experiências e valorizar o legado das mulheres negras, né? Então, eu trouxe esses dados aqui para vocês para pensar que, nesse trabalho que eu venho desenvolvendo com o projeto Arquitetas Negras, eu identifico que existe, obviamente, uma relação entre as arquitetas negras e as desigualdades das mulheres negras na nossa sociedade, mas eu identifico também abordagens inovadoras dentro da arquitetura e do urbanismo que partem do pensamento e da prática de arquitetas negras brasileiras que deveriam serem valorizadas dentro da cultura arquitetônica dentro da cultura arquitetônica brasileira, não é? E isso não tem sido feito, sabe? Então, eu gostaria de concluir minha fala aqui hoje, para a gente abrir para a conversa, trazendo uma fala da Lélia Gonzalez novamente, que diz assim: nós trazemos em nós mulheres negras, trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Por isso mesmo, trazemos conosco a marca da libertação de todas e de todos. Portanto, nosso lema deve ser organização já. E ela quer dizer isso por quê? Porque quando essa base da pirâmide social, ela se articula em rede, né, se organiza, ela dá conta de movimentar toda a estrutura dessa pirâmide. Então, lançar o olhar para a experiência das arquitetas negras brasileiras, eu acredito que é lançar um olhar inovador, entender uma inovação vindo desse grupo de arquitetas brasileiras. Seria isso, por enquanto. Obrigada, gente. Primeiro, agradecer às duas, que potente essa colaboração de ambas. E quero me desdobrar aqui em alguns pontos que vocês colocaram que eu achei fundamental. E tanto Zaida quanto Gabriela tocam uma dimensão de como as mulheres acabam sendo colocadas à parte das decisões urbanas, das decisões públicas que impactam o resultado urbano que a gente tem. Então, as mulheres não participarem do seu planejamento local de cidade é um grande problema para a igualdade de direitos. As mulheres não estarem no exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, e aí principalmente o setor das mulheres negras, falando aqui da realidade brasileira, isso impacta diretamente no fato concreto de que nós não estamos produzindo soluções para um cotidiano que nós conhecemos bem. Então, tendo em vista esse grande desafio, como é que a gente aumenta a participação de mulheres, tanto na construção de cidade quanto na produção de arquitetura, queria que tanto Zaida quanto Gabriela, começando por Zaida, falassem um pouquinho aqui quais são os desafios agora. Gabriela pontuou uma frase que é quase célebre da Lélia Gonzalez, uma grande teórica
aqui do Brasil, da nossa necessidade de organização já, virou um lema histórico aqui das mulheres negras das décadas de 70 e 80, queria que Zaida falasse um pouco de como é o processo de organização das mulheres ao seu redor, Zaida, nas cidades que você passa ao redor da Espanha, e depois queria que Gabriela falasse um pouco de como é que é o processo das mulheres negras fazendo uma auto-organização de sua produção, de suas trajetórias, como é organizar e sistematizar ao mesmo tempo essa produção. Primeiro, Zaida, por favor. Obrigada. Muito interessante, Gabriela y Taina, obrigada por la pregunta. Yo fui rápido, pero creo que al principio de mi charla intentaba contar cómo ciertas mejoras de la ciudad o mejoras que estamos teniendo ahora tienen una trayectoria de décadas, poco visibles, pero de las mujeres intentando y de las mujeres haciendo para que se vean sus aportaciones y sus necesidades y las soluciones a sus necesidades o las necesidades derivadas de la asignación de roles. El inicio de la democracia o de la transición democrática en España de los años 80, hubo realmente la mejora de los barrios y la mejora de las condiciones, eso en barrios de la calle, los equipamientos, transporte público, fue fundamentalmente una lucha de mujeres, donde la experiencia de las mujeres fue muy importante. Entonces creo que al igual que estabais diciendo, ¿no? Pasa en Brasil, las mujeres han aportado desde ser ciudadanas y también desde ser arquitectas, pero desde ser ciudadanas muchísimas, porque reconocen unas necesidades y pueden dar, al menos hacer una pregunta y muchas veces dar también la solución. Y por otro lado, la historia, como bien decía Gabriela, o sea, las mujeres en general, las mujeres negras en particular, las arquitectas y las arquitectas negras, somos invisibles, somos borradas en la historia de la arquitectura, en nuestras referencias, en los referentes que se construyen diariamente, el lenguaje que invisibiliza arquitectas y somos todos arquitectos. Hay una serie de condiciones que hace que no estemos visibles y que parezca, que seguramente pasará en tu investigación, Gabriela, que ¿no? Como que dicen, ahora que hay mujeres arquitectas, ahora que hay mujeres negras arquitectas. No, seguro que ha habido antes muchas con o sin unos estudios universitarios, pero seguramente con estudios también, que han aportado, pero no hubo ninguna voluntad en recoger su participación. Y cuando hablamos de mujeres y de género, pero cuando hablamos de mujeres, tenemos que tener en cuenta que hay una transversalidad, o sea, mujeres es algo que nos iguala a todas para abajo en respecto a otras condiciones, pero evidentemente cuando agregamos capas diferenciales, otras capas, como puede ser, o sea, una es ser mujer negra, otra puede ser, que son otras, ¿no? Pero que sumadas todas, que puede ser, como tú misma has dicho, ¿no? Es dicho hombre blanco, mujer blanca, hombre negro, mujer negra, ¿no? Siempre abajo es la doble condición de mujer y negra. Y si es pobre, y si tiene un problema de tiene otras capacidades o unas capacidades diferentes de las que se consideran normales. O sea, se van sumando problemas para acceder a la igualdad de oportunidades, porque nuestras ciudades, nuestras arquitecturas, se han pensado desde una mirada que se ha creído universal y que es parcial y que pertenece a la experiencia del hombre blanco, con todas las capacidades físicas, mentales, etcétera, al 100%, con dinero, bueno, que es una minoría ínfima en nuestras sociedades. Sim, Zaida, eu concordo com você que existe sim existem camadas aí em como nós arquitetas acessamos esse mercado, né, digamos assim, esse campo de conhecimento. Entretanto, questões como essa, por exemplo, que eu trouxe, salariais, elas definem, por exemplo, a nossa atuação. Por quê? Porque elas dão condição não só da gente, enfim, continuar estudando, enfim, sustentar nossas famílias, ter uma vida mais, digamos assim, ter uma sobrevivência, né? Mas ela impede também essas arquitetas negras, eu preciso destacar, de conseguirem desenvolver outros tipos de trabalho que não sejam os mais comuns dentro desse mercado, porque não tem muita opção, sabe? Não tem muita oportunidade. As oportunidades é que não são iguais.
né? Esse diagnóstico que eu citei da equidade de gênero, é um diagnóstico de equidade de gênero, né, feito pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele define a questão racial, existe a perspectiva racial, e ela fica em todas as questões levantadas de rendimento, de violência. As mulheres negras sempre estão, as arquitetas negras sempre estão nos piores índices, Então, eu acredito que seja importante, sim, chamar atenção para essa camada, né, porque essa camada não está acessando esse campo de forma igualitária, nem com nossas colegas arquitetas, né, dentro dessa universalidade aí, da arquitetura, das arquitetas mulheres no Brasil, não acessa igual, e muito menos, aí fica mais discrepante ainda, com o arquiteto homem branco, né, aí inquestionável. Mas essa questão que a Tainá colocou da organização, Tainá, eu sempre tento olhar para como as mulheres se organizaram, sabe? Historicamente no Brasil, para conseguir vencer e resistir ao longo dos anos, né? Então, nós temos grandes organizações de mulheres negras no Brasil, e a gente tem muito a aprender com elas. O que eu acho importante é entender que nós somos um grupo, né? E que esse grupo precisa se posicionar também enquanto grupo, né? Então, assim, compreendendo que somos mulheres negras e somos técnicas, né, arquitetas e urbanistas, eu acho que nós temos muito a oferecer a essa camada que nós fazemos parte também, porque quando eu estou na rua, vivendo a cidade, as pessoas não sabem que eu sou arquiteta, as pessoas me tratam enquanto uma mulher negra, então é impossível eu não lançar meu olhar para essa experiência na cidade, certo? Então, assim, é importante eu entender e assimilar isso e tentar transformá-la com as minhas ferramentas, que são as ferramentas da arquitetura e do urbanismo, não é? Mas eu acredito na organização coletiva, na organização de mulheres, eu acho que todas nós, inclusive se nós partimos desse entendimento que nós estamos em lugares diferentes, entretanto, numa mesma faixa, que é a faixa de mulheres, né? Nós podemos, enfim, pensar futuros possíveis, melhores, etc. ¿no? Sí. ¿Me permites, Taina, que le haga una pregunta a Gabriela? Me gustaría que cuentes un poco más las pesquisas o las cuestiones que has visto, que has descubierto, que has revelado, ya sea de arquitectas negras, algún ejemplo, alguna cosa, o la manera de actuar si ha sido diferente, o también desde los grupos de mujeres, qué propuestas han hecho o qué mejoras han hecho a la ciudad desde sus experiencias, ¿no? Un poco en el libro mío reciente de Mujeres, Casas y Ciudades, yo hablo de las mujeres en general, no arquitectas nada más, precisamente porque desde su experiencia de ser mujer propusieron, y desde un lugar teóricamente relegado, propusieron mejoras. Y quería saber si, bueno, seguramente tienes algún caso, algún ejemplo para contarnos. Eu tenho alguns. Um deles é a Tainá, por exemplo, que eu sempre falo da atuação dela em palestras onde eu vou, porque Tainá, me permite, Tainá? Claro, claro. Porque Tainá é uma mulher negra da periferia do Rio, arquiteta e urbanista, tem um trabalho enquanto urbanista há muitos anos, e agora, sendo vereadora, leva essa experiência dela para esse lugar político, né? Então, eu acredito muito na perspectiva que a Tainá traz, exatamente por conta da experiência dela, né, para essa atuação dela. Tem uma outra arquiteta que é jovem, que é aqui de São Paulo, da periferia de São Paulo, que é a Esther Carro. Ela é uma arquiteta que mora num bairro chamado Jardim Colombo, que fica dentro de Paraisópolis, né? Uhum. E ela vem transformando com a comunidade dela lá, Zaida, um lixão em um parque público. Então, assim, esse trabalho ela começou quando ela ainda estava na faculdade de arquitetura. Hoje ela já fez o mestrado e enfim, esse trabalho a permitiu fazer uma série de outras ações ligadas a ele. Ela está formando mulheres da comunidade para trabalhar na construção civil,
formando mulheres, enfim, em várias outras áreas, mas o foco começou na transformação desse lixão em um parque. Esse lugar que foi um lixão durante a infância dela toda. A Esther Carro é uma experiência de arquiteta negra com uma abordagem totalmente diferente da que é normalmente encontrada nas nossas formações aqui no Brasil. Tem uma outra arquiteta também que eu destaco, que é do Nordeste, da Bahia, chama Vilma Patrícia. A Vilma Patrícia também se destaca para mim por conta de uma metodologia que ela criou de projeto, né, para poder atender os terreiros de candomblé em Salvador. Porque nós não estudamos arquitetura de matriz africana na nossa formação de arquitetura brasileira. Eu só tenho conhecimento da UFBA, da Federal de Salvador, que tem uma disciplina chamada Arquiteturas Afro-Brasileiras. Fora essa experiência, eu desconheço outra. Então, é muito importante o trabalho que a Vilma faz, porque ela teve que criar uma metodologia nova. Afinal de contas, a arquitetura de terreiro de candomblé está ligado a uma visão, né? Uma cosmovisão, né, de matriz africana. Então, precisou desenvolver um outro tipo de projeto para poder atender e fazer assistência técnica com esse terreiro de candomblé lá em Salvador. Então, é um trabalho também que eu destaco. E existem outros também, de arquitetas que estão trabalhando com técnicas construtivas de origem africana, enfim. E essas que eu estou falando também são arquitetas, né, formadas, mas obviamente que a gente também precisa entender que muitas mulheres negras, né, que estiveram no Brasil desenvolveram essa prática da arquitetura sem passar pela academia, né, e não foi porque elas não passaram para a academia que a gente não reconheça a contribuição delas, mas existem. Infelizmente, estão distantes da nossa formação, né? Nós não as estudamos, porque nós praticamente não estudamos quase nenhuma arquiteta. Nós temos alguns exemplos de arquitetas que estudamos a nossa formação. Então, ainda é uma formação muito masculina, né? Muito masculina. Apesar de sermos a maioria, não é, Zaida? Nós somos a maioria, assim, alarmante. Y de profesoras en las escuelas brasileras también hay muchas mujeres. Muchas. Pero aún así la visibilidad no está. No. Y Taina, una pregunta para ti. Cambio de rol. E a Zaida muda tudo. Sí. Porque claro. Cuéntanos, porque eso que he dicho, si tú eres mediadora y eres urbanista, ¿cómo llevas tu negritud, no sé si se dice así, o tu experiencia de mujer negra a la mediadoría, al gobierno de la ciudad? ¿Y qué crees que estás aportando desde la doble o triple vertiente, mujer, negra, arquitecta, urbanista? Claro. Zaida, é muito difícil. Nós vivemos um contexto aqui no Brasil e no Rio, especialmente nessa Câmara de Vereadores, muito adverso para as mulheres negras, né? Há 3 anos atrás, nós perdimos Marielle, que eu tive o prazer de assessorar, muito num recorte, numa prática que eu estou tendo a oportunidade de tocar hoje. Como é que a gente pensa a periferia, a favela, como é que a gente racializa as pautas e generifica, né, a discussão no debate da economia, no debate da saúde, no debate da nossa juventude viva. A gente fala muito sobre isso aqui no cotidiano da Câmara de Vereadores. Hoje, nós estamos num processo de revisão do plano diretor, e eu quero muito que o plano diretor da segunda cidade mais negra fora de África do mundo tenha um capítulo dedicado ao debate racial e outro capítulo dedicado à equidade de gênero no espaço urbano aqui no Rio. Te falo depois, no final desse ano de revisão, se eu vou conseguir. Vai. Mas a ideia é... Vai conseguir. Inclusive, já te convido para uma audiência pública com a mulherada aqui do Rio. Sim.
Gabriela, falta a sua pergunta agora para a Zaida. Sim, eu anotei aqui. Quando você falou, Zaida, das escalas do cuidado, eu fiquei pensando como trazer essa discussão, assim, esse entendimento, na verdade, sobre essas escalas do cuidado para o planejamento urbano, assim, para as pessoas, para homens, principalmente, que não conseguem, muitas vezes, visualizar isso, né? Da onde parte o cuidado, né? Qual é o trabalho da mulher fora do trabalho formal, né? E que essa jornada acaba virando uma jornada tripla e etc. Então, assim, como trazer essa vivência, essa perspectiva do cuidado para o planejamento urbano efetivo, assim? Difícil pregunta. Creo que ampliando las variables con las que se hace el planeamiento, ¿no? Que no, primero descartando la zonificación como herramienta de zoning y entendiendo que la vida se desarrolla en muchas esferas, en estas 4 esferas, y que es tan importante llegar a trabajar a una oficina o a donde fuera, como hacer la comida, comprar la comida, llevar a niñas y niñas a la escuela, y entender que es necesario, que también creo que sería un trabajo a largo plazo, la generación de pluricentralidades, de centralidades de diferentes escalas en todos los barrios. Y con esto no digo hacer una segregación y que entonces los que son pobres y las pobres se queden siempre en un sitio, pero tender a una mezcla, pero también atender a que en el barrio, a una escala, a una distancia caminable, tú puedas acceder a la mayor cantidad de servicios. Porque o sea, por ahí, en un inicio, por ahí puede ser complicado, sobre todo en ciudades que están muy segregadas, pero bueno, hasta donde yo conozco de Brasil, está segregado, pero también está todo muy cerquita. O sea, que se puede trabajar en ciertas áreas de fricción para generar espacios de mezcla de usos y sociales también, ¿no? Porque no se trata de generar todos en un sitio o de otro, pero entender la pluricentralidad y no solo las grandes centralidades y evidentemente también hacer un planeamiento más en ciudades que ya están hechas, que hay que mejorar, pero que están muy hechas, con la participación y la experiencia de las vecinas, fundamentalmente, que son quienes tienen esa experiencia más relegada. Obrigada, Zaida. Sim, respondeu. Maravilha. Nossa, quanta coisa! Congresso, estamos chegando na nossa reta final do debate. Vou pedir que Zaida e Gabriela façam suas considerações finais. Avalio que mais 5, 6 minutinhos cada uma no máximo. Peço que a gente não se estenda muito aqui na nossa discussão. Quero falar, gente, que a gente discutiu nessa mesa, nesse debate de gênero e cultura, sobre cidade do cuidado, cidade do bem viver, inclusão, mercado de trabalho, como é que a gente reposiciona as mulheres no debate público sobre planejamento urbano e arquitetura e urbanismo, qualidade da nossa arquitetura, entendimento do que é memória, preservação, patrimônio, principalmente falando na produção das mulheres negras, do urbanismo e da arquitetura negra brasileira. Nós passamos sobre formas e potenciais de organização, Zaida falando muito da realidade de Barcelona e, obviamente, das cidades espanholas. Gabriela falando muito da potência da organização das mulheres negras aqui no Brasil. Nossos passos, então, vêm de longe, seja nos países do norte, seja nos mares do sul. Gabriela, por favor, considerações finais. A gente termina essa mesa potente depois, passando a palavra para a Zaida. Então, eu queria agradecer novamente, foi muito rápido, porque eu acho que essa conversa aqui poderia durar o dia inteiro, mas eu agradeço muito ao IA pelo convite, agradeço Tainá pela mediação e Zaida pela troca riquíssima. A minha consideração final seria que com esse trabalho, minha pesquisa sobre as arquitetas e essa arquitetura da diáspora africana no Brasil, é para chamar atenção, porque nós já somos reconhecidos
por pela riqueza da nossa arquitetura no mundo todo, mas mesmo assim ainda existem muitas arquiteturas brasileiras, afro-brasileiras, indígenas, a serem conhecidas, exploradas e pesquisadas. Então, eu queria chamar a atenção para essa produção, que não é a produção mais divulgada, mas ainda assim é uma produção muito importante e muito rica. Então, seria isso. Obrigada, gente. Obrigada a você mais uma vez, Gabriela, por toda a sua produção, sua contribuição aqui. Com vocês, Zaida, suas considerações finais, querida. Muito obrigada, Taina, y bueno, muchísimas gracias a UIA, a la organización, por la invitación y por esta troca fantástica que seguiríamos, pero bueno, por ahí, en julio, tal vez podemos continuar la charla. Yo tomaría las últimas palabras de Gabriela, ¿no? Ampliar la mirada y este reconocimiento de las diversidades, dejar de pensar que el lema es un solo mundo, todos los mundos, pues somos muchos mundos y que tenemos derecho todas y todos a vivir bien, que no quiere decir tener mucho, sino vivir bien entre nosotros, con el planeta, etc. Y en eso creo que la arquitectura debe recentrar y el urbanismo deben recentrar sus miradas y poner a las personas en el centro y al planeta en el centro, porque si no, tampoco tenemos mucho más camino que recorrer. Y en eso las mujeres negras y las mujeres en general tenemos mucho que aportar porque hemos hecho posible el cuidado del mundo y de hecho somos y hemos sido cabeza, ¿no? Las compañías, las mujeres de la Vía Yala en Latinoamérica, las mujeres de Guatemala, de Honduras, que pelean, ¿no? O la Marielle que habéis nombrado antes, han dado muestras que se puede hacer diferente. Queridos, muito bom! Obrigada, gente. Obrigada demais! Ergui a casa aí. 3 quartos, do jeito que os meninos queriam. Copa, sala, cozinha. Senti um pouco isolada aqui, né? Que quando a gente é acostumado a morar no plano, né? Aí a gente fica muito próximo às pessoas. Para mim é muito bom estar aqui, porque é o espaço, é a proximidade com tudo. Mas a gente não tem a percepção de que pode andar em qualquer lugar. As nossas cidades estão preparadas para receber a mulher? Em meio à complexidade do espaço urbano, a mulher busca o seu lugar, superando barreiras e enfrentando o medo. Precisamos construir cidades que proporcionem maior autonomia à mulher. Uma cidade que atenda às mulheres é uma cidade melhor para todos.